Olá, sejam bem-vindos. Estamos outra vez aqui com o programa Adoração em Família. É sempre uma alegria poder estar com vocês. O tema de hoje é um tema fantástico, trata sobre a comunicação, sobre as palavras, como transmitimos nossos sentimentos positivos, negativos, como construir uma comunicação abençoada aí no seu lar. Nesse momento começamos a Adoração em Família. Para começar o programa de hoje, queremos convidar o nosso Deus para presidir esse momento. Para tanto, queremos convidar o pastor Hélio Canassale para que ore conosco. Pastor Hélio, por gentileza. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e compreendermos melhor o Teu plano de vida para cada um de nós. Abençoa-nos com compreensão e disposição para viver segundo aquilo que aprendemos. Assim nós oramos, agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E como sempre, começamos com a nossa Bíblia. Ela é o nosso guia e a direção para a nossa vida. E, portanto, convido você a abrir sua Bíblia nesse momento, no livro de Efésios, o capítulo 4, o verso 29 até o verso 32. Efésios 4, 29 e 32. Vamos ler. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria, blasfêmia e bem assim como toda a malícia. Antes sedes um para com os outros, bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nossas palavras têm um poder tremendo para a vida ou para a morte. A pergunta que eu faço para começar o nosso programa é como são as nossas palavras quando nós buscamos primeiro Deus no nosso dia a dia e quando nós temos uma comunhão direta com Deus. Pastor Wallace, eu imagino essa situação da mesma forma como o povo de Israel via Moisés voltando do monte, o seu rosto transfigurava. Eu imagino que ninguém pode estar na presença de Deus sem ser afetado, sem ser transformado por isso. Se estamos na presença de Deus, a presença de Deus na nossa vida vai modificar o nosso semblante, o nosso jeito de ser e também as nossas palavras, a maneira como falamos, como nos dirigimos aos outros. Veja que a nossa língua, ela pode ser uma fonte de bênção. E talvez seja coisa que as pessoas mais precisam, uma fonte de bênção. As palavras têm muito poder, muito poder. E duas coisas que o estudo de hoje nos apresenta, duas palavras que deve ter em nosso dia a dia, amor e bondade. São duas bênçãos que nós temos que compartilhar constantemente com as pessoas, o amor e a bondade. Agora, por outro lado, nós também com nossas palavras podemos destruir, podemos quebrar, podemos arruinar a vida de alguém. Que cuidados nós devemos ter no trato das palavras com o nosso semelhante? Nós temos que considerar que se as palavras causam efeito muito grande no emocional... Para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal, nós precisamos pensar antes de falar. Precisamos refletir. Eu creio que antes de estar numa situação de desconforto, de desafio, precisamos pensar. E se a pessoa me provocar, como é que eu reagirei? Que palavras que eu nunca colocarei no meu vocabulário? Então, se imaginar numa situação e se antecipar a um possível desconforto ou perda de controle. As palavras, elas marcam muito. Então, nós temos que ter muito cuidado e selecionar exatamente aquelas que poderão ajudar as pessoas e não prejudicá-las. Outro dia, pastor Wallace, uma pessoa lamentou tremendamente por não ter reagido a uma provocação
em que ela foi humilhada, desprezada, e ela estava se lamentando por não ter tido palavras para reagir à altura. E eu disse, olha, graças a Deus que você não conseguiu, reagiu. porque a essa altura você estaria se lamentando por ter se igualado àquela outra pessoa. Então é muito melhor você estar arrependida desta maneira do que da outra. E nós precisamos realmente pensar muito, pastor Adolfo, pensar no que vamos falar, como vamos falar, em que horas, em que momento vamos dizer e para quem vamos dizer. Essas perguntas são importantes antes de falar. O capítulo de hoje nos faz refletir que palavras mal colocadas, essa crítica, tudo isso é como quebrar uma planta. Fico imaginando, na formação do caráter de um filho, de uma criança, se nós não colocamos as palavras corretas, bem-humoradas, felizes, cheia de vida, como o texto está nos apresentando, nós podemos quebrar essa planta que está em formação e os efeitos disso podem durar por toda a vida. Ok, então quais são as consequências que podem acontecer nos nossos familiares quando eles constantemente vivem sob censura e crítica? Que consequências terá para a vida das pessoas, da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou dos pais? Imediatamente a pessoa se sente desmotivada, desvalorizada. Para começar. Para começar. A médio prazo, a pessoa começa a questionar se ela de fato tem algum valor. A longo prazo, a autoestima da pessoa é seriamente afetada, diminuída, esse senso de falta de amor próprio se avoluma, cresce cada vez mais. Então, há consequências negativas imediatamente a médio prazo e a longo prazo. Tem um estudo aqui feito em uma região do Brasil que as pessoas saem da igreja por 2 principais motivos. O primeiro, porque perderam a vontade, estimulados por críticas e fofocas a seu respeito. Vejam, o texto também nos apresenta isso, que as pessoas vão buscar em outras fontes algo que vai saciar, que não seja crítica, que não seja palavras duras, e elas vão ir a outras fontes e vão ser desviadas da verdade. Vão buscar a aceitação Falta lá. de vontade e críticas e fofocas afastam as pessoas da família de Então Deus. nós temos um desafio em dizer a verdade para essas pessoas, para os filhos e para alguém, de uma forma correta. Pastor Pastor Hélio? Wallace, num dos testemunhos que aparece nesse capítulo, nessa sessão, Ellen White disse a um irmão que as palavras pesadas dele feriam os filhos. Ou seja, nossas palavras podem provocar feridas, ferimentos. E algumas difíceis de ser curadas, de difícil cura, de difícil reparação. Então, é algo para a gente pensar bem. E é nesse contexto que ela introduz aquele pensamento que o pastor Boger mencionou, que as palavras são como saraiva sobre uma planta, quebrando, destruindo a planta. Aqui ninguém está sugerindo que nós não devemos fazer correção com as palavras. O que estamos dizendo é tomar cuidado com as palavras. Isso, usar as palavras certas para aquele momento certo. Agora, veja, se eu que estou observando, ouvindo, participando aqui, eu percebo que eu tenho um caráter extremamente emocional, apaixonado e que facilmente me perco com as minhas emoções a ponto de usar palavras erradas, que cuidado devo ter e o que eu devo fazer para conquistar um caráter equilibrado e sábio? O texto nos fala de uma palavra. Uma palavra. Controle. Controle deve ser a expressão de nossa vida. E também uma disciplina inteligente, regada com o amor de Jesus. Oh, que coisa fantástica. Inteligência e amor do Senhor E o Jesus. Espírito Santo é quem vai exercer esse controle na nossa vida. Amém. Nós temos que reconhecer essa necessidade. Amém. Eu não posso, mas o Espírito Santo pode me colocar com o seu fruto, com os seus dons, me colocar sob seu domínio, sob controle. Deus seja E louvado isso por vai isso. modelar a nossa vida, o nosso estilo, nossas palavras. Amém. Amigo, amiga, por acaso você é o tipo de pessoa que diz, eu sou sincero, eu falo o que está no coração. E quando você usa a sua sinceridade, você acaba provocando feridas, mal entendidos? Olha o Salmo 37, verso 37, o final. O homem de paz terá posteridade. Se nós usarmos as nossas palavras, a nossa comunicação para promover a paz, nós seremos sempre lembrados. As pessoas terão saudade da nossa passagem e vão se lembrar que nós éramos pessoas
que promoviam o bom entendimento. É isso que Deus espera e é isso que faz com que tenhamos um ambiente familiar de realizações e de verdadeira felicidade. Agora, para completar o nosso estudo, pegue sua Bíblia e o seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, para que possamos concluir o trabalho de hoje. Que Deus abençoe você e que você possa, naquele grande dia, ter com suas palavras contribuído para a salvação de muitos, especialmente da sua casa. Nos vemos no próximo programa Adoração em Família. Um forte abraço. Tchau.